Está no ar, Templo do Avivamento com você. Tudo bem, povo de Deus? Paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui, sou o pastor Silvério Rodrigues, estou aqui com a missionária Flávia Rodrigues e nós iremos trazer uma reflexão ao teu coração. Uma reflexão que está embasada no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, isso mesmo, aquele amigo de Paulo, Dr. Lucas, que escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Nós iremos descrever uma história muito famosa e curiosa, qual você já sabe, é a história de Filho Pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, narra a história de um pai que tinha 2 filhos, o mais moço e ali o mais velho, e esses 2 filhos tinham ali, vamos dizer que uma missão de ficar na casa do pai. Porém, um certo dia o filho mais moço resolveu ir embora e abandonar a casa do pai. E é justamente sobre isso que nós queremos tratar nesse vídeo agora, um papo reto aqui com você. Nós queremos saber, né? Queremos aqui dialogar. Por que os filhos têm abandonado a casa do pai? Quando nós falamos a casa do pai nesse vídeo, estamos querendo nos relatar a casa de Deus. Amém? É o que eu costumo ver, missionário. Eu costumo ver as pessoas hoje em dia vão para a casa de Deus, aceita Jesus como o salvador da vida deles, tem aquele encontro, Jesus muda, transforma pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam na miséria, as pessoas que estavam com um casamento totalmente destruído, aceita Jesus, Jesus transforma, Jesus muda, Jesus mostra onde está o erro da pessoa e a pessoa conserta, de repente do nada a pessoa simplesmente sai. É o que tem acontecido. O que acontece é que muitas pessoas têm olhado mais para o mundo, muito aí para as coisas que são vãs, e têm abandonado a casa do pai, independente de terem conquistado muitas bênçãos ao lado do pai, pastor. As pessoas têm escolhido ficar longe do pai. Infelizmente isso tem acontecido em muitas vidas de pessoas que outrora moravam aí, conviviam com o pai, tinham um bom relacionamento com o pai dava de tudo e infelizmente, mesmo assim, as pessoas têm escolhido abandonar a casa do pai. A palavra filho pródigo significa o que, missionária? Para os internautas aqui ficar sabendo o que é essa palavra, então vamos ver o que é pródigo, o que é. A palavra pródigo quer dizer esbanjador, gastador, né? E verdadeiramente foi assim. O filho pródigo gastou tudo, esbanjou o que tinha até ficar na miséria. Mas pelo que eu vejo aqui na palavra do filho pródigo, lá no capítulo 15, versículo 11, o pai tinha 2 filhos, só que um filho fica na casa, o outro resolve sair e ele fala para o seu pai a seguinte frase: pai, me dá parte da minha fazenda, me dá a minha herança, porque eu não quero mais ficar com o Senhor. Uma observação que eu começo a pegar nessa história é a seguinte: o filho pródigo, ele já quer a herança do pai. Só que a herança, em que momento que se dá a herança, missionário? Após a morte, né? Quando alguém morre, aí o filho recebe a herança do pai. Mas nesse caso o pai estava vivo. O que você entende com isso? O filho ali falou para o pai, né? Pai, para mim o senhor já morreu, porque querendo a herança, com outras palavras ele disse para o pai: pai, eu não te considero mais com vida. Para mim o senhor morreu. Do senhor só quero agora a herança. Você já pensou nisso? Às vezes nós estamos na casa do pai, que é na casa de Deus. E às vezes chega o carnaval, chega São João, chega os dias festivos. E justamente a saúde que Deus nos deu, as bênçãos que Deus nos deu, nós apenas pegamos e tchau, tchau Deus, tchau Jesus. O pastor tem pregado para você, o Espírito Santo tem ministrado seu coração, e simplesmente quando dá a sua louca, a sua vontade, você simplesmente quer sair. O filho pródigo fez isso, o pai cuidou do filho, o pai trocou a fralda do filho, o pai deu saúde para o filho, o pai honrou o filho, e o filho justamente desejou até mesmo a morte do pai, missionário. Verdade. Quanta ingratidão daquele filho. E nós vemos isso no dia de hoje, ingratidão. Pessoas que são ingratas a Deus, pessoas que têm tudo para vencer na vida, têm tudo para ganhar e granjear mais de Deus, mas preferem viver a sua vida dissolutamente. O que aconteceu, missionário, quando aquele filho abandonou o pai? O pai vai lá, deu a herança para o filho, falou: filho, você quer? Então toma. Ele repartiu de igual modo com os 2 filhos, só que um ficou, mas o outro
foi embora. E o que aconteceu nessa ida? Só ressaltando, né, o pai, ele não queria que o filho fosse embora. Verdade. A escolha foi do filho, né, como também na casa de Deus. Muitas pessoas que estão aí fora decidem voltar para o mundo, jogam a culpa em Deus quando as coisas começam a dar errado. Ah, porque Deus isso, porque Deus me esqueceu, quando na verdade quem esqueceu a Deus foram essas pessoas, como aconteceu com o filho pródigo. Quando ele saiu para o mundo, que o pai lhe deu ali a herança que ele quis, quando ele saiu para o mundo, começou a dar tudo errado, ele começou a gastar tudo dissolutamente, ou seja, tudo de uma maneira muito rápida ele começou a gastar. Aquilo que o pai demorou uma vida inteira para construir, em poucos dias o menino estava ali perdendo tudo, saindo ali, tudo esvaziando ali pelas suas mãos. E ele perdeu tudo, porque longe do pai, a pessoa fica assim, fica desprotegida, a pessoa fica sem saber o que fazer, né? Pensamos que ao lado do pai não temos liberdade, quando na verdade é o contrário. Quando estamos longe do pai é que perdemos a liberdade, começamos a fazer as coisas aí por nós mesmos, sem pensar, que foi o que aconteceu com o filho próprio. A Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro dissolutamente, ou seja, com coisas supérfluas, vãs, passageiras aí, alimentando aí o seu ego, o seu egocentrismo, alimentando aí a sua carne, alimentando aí o seu bem, o mau prazer, e muitas vezes isso traz coisas desastrosas, porque ele tinha amigo enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha pessoas ao lado dele enquanto ele tinha para oferecer, mas um dia o dinheiro acabou, um dia a fama também foi embora, e aí o que restou? A saudade de voltar à casa do Pai. A Bíblia relata que ele perdeu tudo nesse menino, porque longe da casa de Deus a tendência do ser humano é perder tudo aquilo que com suor conseguiu. O inimigo ele dá uma rasteira. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão faz isso, o adversário faz isso, mas Deus veio dar vida e vida com abundância. E o interessante é que enquanto o filho estava longe da casa do pai, o pai não foi atrás do filho missionário. Eu começo a observar a palavra de Deus aqui e vejo que o pai não correu atrás do filho. O porquê que o pai não foi atrás do filho? Quem quis sair foi o filho, né? Não foi o pai que mandou ele embora. O erro... Ele iria atrás, mas o erro foi do filho. Então, o erro não foi do pai. Que volte. É verdade. Tem gente que erra e fala, o pai vai vir atrás de mim. Não, meu amado. Pelo amor de Deus. Entenda, se você errou, o momento é de você voltar para a casa do pai e dizer, pai, perdoa-me, porque eu pequei e eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero... Essa história do filho pródigo, ela tem várias... É uma só parábola, né? Que se resume nela. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, ou da dracma, e a parábola do filho pródigo. É a mesma palavra, é a mesma parábola, mesma história. Só que é uma diferença. A parábola da ovelha perdida, o pastor foi atrás da ovelha, porque a ovelha se perdeu pelo caminho por displicência do pastor. O pastor olhou para muitos e esqueceu daquela ali, aquela foi se afastando, mas o pastor deu conta que ela estava longe e o pastor foi atrás. Por isso que ele foi atrás. Então Jesus vai atrás, se ele vê, né? Aí o pastor foi atrás. Agora outra aqui, ó, olha só. É da moeda perdida, da dracma perdida. A dona da casa revirou a casa, tudo quanto é jeito para achar a moeda. Por quê? Porque o erro foi dela. Então ela tinha que achar, porque ela que cuidou mal daquilo que Deus deu. E o filho pródigo, o pai não foi atrás, porque o erro era do filho, o filho que teria voltar. Foi o filho que se afastou da casa, foi o filho que se afastou da casa do pai. E o filho, então, por sua vez, depois que ele perde tudo, ele não tem mais nada, então ele vai pedir ajuda. Ajuda para quem? É o pai. O fazendeiro, lembra o fazendeiro? Chega no fazendeiro lá e pede ajuda, uma ajuda para poder trabalhar, para apacentar o quê? Apacentar povos. Na verdade, assim, a ajuda que ele queria, né, que ele foi atrás de muitas pessoas ali para ajudar, foi em forma de emprego. Ele precisava de ajuda para trabalhar, para poder se sustentar, porque ele já tinha gastado tudo, como o pastor já falou, dissolutamente. Então, naquele momento ali, ele ainda não tinha lembrado da casa do pai. Isso. Até porque acontece com muitas pessoas, o orgulho fala mais alto. Ah, eu não vou voltar, porque eu vou conseguir sozinho, eu consigo com as minhas próprias pernas, eu sou capaz.
E aí vai acontecendo as coisas e a corda vai se apertando de uma tal forma que quando você vai ver, acontece igual o filho pródigo, começa a apacentar porcos. Tem gente que fala assim, eu vou me rebaixar, voltar para aquela igreja, eu nunca mais vou pisar o pé naquela igreja, eu vou lá, vou nada. E aí o orgulho toma conta, quando vai ver a pessoa, está com a vida totalmente destruída. Porque é isso que o inimigo quer que você pense, que você tenha orgulho e não volte para a casa do Pai. Eu começo a contemplar, pensando eu aqui, né, que enquanto o filho estava longe, o pai estava preparando a volta, porque o pai sabe que o filho sempre vai voltar. O pai tem esperança que o filho volte. O pai ali foi no mercadão da época, no shopping center da época, colocou um conjecturando aqui da minha maneira de pensar, tá bom? Ele vai comprar lá umas vestes bonitas, vai lá na melhor sapataria e compra a melhor alparca, a melhor sandália, vai na joalheria e compra o melhor anel, ali o anel da restauração, restituição, e ele vai lá e compra, e todo mundo talvez não estava entendendo, que pai é doido é esse? Olha, o filho vai embora de casa e o pai vai fazer compra, e quando o pai chega em casa, o pai fala, olha, engorda aí o cevado, aí o bezerro, porque daqui a pouco vai ter festa. Eu entendo que o pai já estava preparando a festa para o filho, e muitos não estavam entendendo, porque muitas pessoas não entendem o pai. O pai trabalha de forma diferente, a qual nós não entendemos, mas nós precisamos acreditar que ele está no controle da situação, ele sabe de tudo. E enquanto o pai estava preparando tudo isso, como que estava o filho? Ele estava lá apacentando os porcos, até que um dia a fome aperta de uma maneira grande, e ele começa a olhar o alimento dos porcos e sente vontade de comer ali daquela lavagem, daquelas bolotas que os porcos comiam. E quando ele se vê nessa situação, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 15 de Lucas, que ele caindo em si, ele vai lembrar da casa do pai, que até os empregados do pai comiam melhor, que se alimentavam de uma maneira melhor, tinham uma vida melhor. Então ele começa a lembrar quando ele cai em si. Então, com tudo isso, a gente começa a entender que uma pessoa que sai da casa do pai e resolve ir para o mundo é porque ela não está em si. Ela está agindo ali sem pensar, como aconteceu com o filho pródigo. Então, quando ele cai em si, ele lembra da casa do pai e ele resolve voltar, mesmo todo sujo, mesmo machucado, mesmo fedido, mesmo sem as coisas que ele levou, mesmo sem a herança. Ele resolve voltar, porque o filho sabia quem era o pai dele. Ele sabia que o pai não estava preocupado com a herança que aquele filho tinha levado quando saiu de casa, mas ele estava preocupado com o filho. Da mesma forma é Deus, irmãos, na minha e na tua vida. Deus, ele está preocupado comigo e com você. Ele não está preocupado com o jeito que a gente está, com a nossa veste, como está aí a gente. Ele quer a gente de volta. É tempo de você voltar para a casa do pai, não importando o jeito que você está, a condição que você está agora. O pai pode restaurar você. Na Bíblia King James, no versículo 20 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, diz assim, ó: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Ele se levantou ali daquele chiqueiro de porco, todo fédido, rasgado, e foi em direção do pai. E vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, em pleno de compaixão, correu ao encontro do filho e muito o abraçou e beijou. É o que a Bíblia diz. O pai vendo o filho vindo de longe ao encontro. O pai não olhou a situação do filho que tinha perdido tudo. O pai não julgou o filho, o pai não apontou o dedo no filho. Talvez você não volta para casa de Deus pensando que Deus vai te julgar. Deus vai estar de braços abertos te esperando. A Bíblia diz que o pai não se importou com o mau cheiro do filho. Estava no chiqueiro. O pai não olhou as roupas, os trapos que os filhos estavam usando, as barbas enormes, as unhas enormes, os cabelos enlinhados. Não! O pai olhou para o filho. O pai não olha o seu exterior, o pai olha o seu interior. E o pai ama você não pelo que você tem, mas ele ama por quem você é. Você é filho. E diz a Bíblia que o pai, ali no versículo 20, abraçou o filho, deu muito beijo. Não abraçou pouco, abraçou muito e deu muito beijo. E no versículo 21, o filho lhe declarou: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E entretanto o pai, no 22, o pai ordenou ao seu servo: traz depressa a melhor roupa e veste ele.
Traz depressa o melhor sapato e coloca no pé dele. Cadê aquele anel? Coloca no dedo dele. Olha o que o pai fez. Comeram junto, festejaram junto, porque o filho voltou. Vai ter festa quando você voltar. Eu acredito. Não vai volta. ter festa. Jesus está falando para você hoje, nesse momento, através desse vídeo. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o motivo que fez com que você se distanciasse da casa do Pai. Mas o Pai está te esperando de volta. O Pai quer você de volta. Filho, vem. Vem para a casa do Pai. Volta. O Pai te chama. Missionário, o que você diz para essa pessoa que está ouvindo agora? Esta palavra. É tempo de você voltar. O tempo de você ficar no mundo, esse tempo já foi. Agora é tempo de você voltar para a casa do Pai, porque tem providência para você. Assim como teve com o filho pródigo, estava tudo lá preparado para ele. Também está tudo preparado para você. O teu Pai, Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele está assim, de braços abertos, ansioso para te dar aquele abraço que somente um pai sabe dar no filho. Aquele cheiro que somente o pai sabe dar no filho. Então volta. Para que ficar sofrendo? Para que ficar aí humilhado? Para que ficar desamparado quando você tem um Deus, um Pai que quer cuidar de você? Volta para a casa do Pai. Volta correndo. Volta porque dá tempo de você voltar. Não deixa para amanhã não. Você que está ouvindo este áudio, vendo este vídeo, não deixe para amanhã não. Volte ainda hoje, porque Deus está falando com você. Talvez você pense, eu vou esperar uma confirmação de Deus. Quer uma confirmação maior que essa? Eu já voltava correndo se fosse eu, né? Então volta para a casa do Pai. Tem um hino que diz assim: eu vou voltar para casa do Pai, né? Volte para casa do Pai. O Pai te chama, o Pai espera por você. E eu quero aproveitar esse momento para orar por ti, para orar por tua vida. Eu e a missionária queremos declarar em nome de Jesus a vitória para a sua vida. E venham aí dos nossos cultos na nossa igreja evangélica Templo do Avivamento, na rua José Bezerra Sobrinho, número 139, aqui no centro de São Caetano, Pernambuco, às 7h30 da noite, toda terça, quinta e sábado, e aos domingos às 7 horas da noite. Nas quartas-feiras, tarde do avivamento, com Jesus e com a minha direção, em nome de Jesus, às 2 horas da tarde. Todas as quarta-feiras, a missionária Flávia vai estar dirigindo um trabalho poderoso aqui no centro da cidade, na rua José Bezerra Sobrinho, 139, centro de São Caetano, 2 horas da tarde, tarde do avivamento, para impactar a sua vida, a tua casa e a tua família. Vem para cá. Vamos orar, missionária? Leva a Deus em oração. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, Deus amado, poderoso e fiel. Nesse Senhor, neste momento Senhor, nós queremos abençoar essas vidas, Pai, que abençoe estão vendo este vídeo, ouvindo este áudio. Pedimos a tua bênção sobre cada uma dessas pessoas. Se houver alguém, Pai, que saiu da tua casa e que está agora com o desejo no coração de retornar, venha fortalecer para que eles voltem para a tua casa. Pai, derrama a tua cura, o teu poder, a tua graça, Senhor, o teu amor, Jesus, sobre essas vidas, Pai. É isso que nós profetizamos, Senhor, que essa história venha a ser mudada, venha a ser escrito, meu Deus, uma história de vitória, meu Senhor. Que todo o passado de tristeza, de angústia, de aflição, venha ficar realmente lá no passado. Que a partir de agora seja um momento de felicidades e de conquistas no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e eu espero você e sua família na Igreja Evangélica Templo do Avivamento. Deus irá fazer milagre na tua casa, na tua vida. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus e Deus te abençoe. Leia a Bíblia.